Salmo de número 91. Livro dos Salmos, Salmo de número 91. Quero compartilhar algo que Deus colocou nos nossos corações. Não era para mim pregar hoje, né? Mas a pessoa que ia pregar, ela disse que estava com dor nos rins, estava cansado, que hoje a gente passou a tarde inteira aí andando, mexendo com as coisas do projeto social. Aí disse que estava cansada, que não sei o que, estava desde manhã já falando, né? Nem tinha saído à tarde. Falei, não, vai sim. Falei, tá bom. Vai ficar para domingo, então. Ah, Jesus, mas amém. É uma coisa que eu sempre comento, nós que estamos a serviço do reino de Deus, precisamos estar sempre prontos, a tempo e a fora de tempo. Paulo orientou a Timóteo para que Timóteo fosse constante na busca pelo conhecimento da palavra, insistisse na palavra a tempo e a fora do tempo, e que Timóteo fosse um obreiro preparado. E esse preparo não é um preparo teórico, é um preparo prático do conhecimento da palavra de Deus. Algo que, quando você é colocado em uma situação, como a gente costuma usar a expressão, quando você é jogado no fogo, você tem algo para apresentar. Então nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos. Por isso a gente tem o hábito, né? Amém? A gente tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, né? Amém? Glória a Deus. Se não tem, vai ter, né? Se não tem, vai ter, em nome de Jesus. E a gente sempre medita na palavra de Deus na intenção de receber algo da parte do Senhor. Esse salmo, o salmo de número 91, é uma palavra que é muito popular, mas além de ser popular, ela é uma palavra que tem muita profundidade, tem muita revelação de Deus para extrairmos do salmo de número 91. Eu quero começar do final do salmo, lá do versículo de número 14, quando já não é mais o salmista falando, mas a voz, a pessoa que fala já inverte aqui, né? É Deus que aqui vem falando com o salmista. O Salmo 91, versículo 14, diz assim: porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pois conhece o meu nome. Eu porém no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que interessante, versículo 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, né? Eu o livrarei, porque ele me ama, diz o Senhor. Então, a passagem é bem clara, nos mostrando que aqui, quando o salmista escreve, é uma expressão do próprio Deus declarando. A Nova Bíblia Viva diz assim: assim diz o Senhor a seu respeito. Que coisa linda! Assim diz o Senhor a respeito do salmista, daquele que escreveu o Salmo 91. E uma pergunta que eu deixo para cada um de nós essa noite: o que o Senhor diria a nosso respeito se ele fosse falar algo sobre nós hoje? Se o Senhor fosse olhar para você e, como começa o versículo 14, o Senhor dizendo, a Nova Bíblia Viva dizendo, né? Assim diz o Senhor a respeito de, sabe, aí você coloca o seu nome. O que o Senhor diria a seu respeito? Porque o salmista, ele ouve isso da parte de Deus, dizendo, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso colocarei num lugar alto e seguro. É uma palavra linda de se ouvir, falando do cuidado, da proteção e da intervenção de Deus, trazendo, sabe, livramento, trazendo segurança, trazendo o cuidado de Deus sobre a vida da pessoa. Mas por que Deus estava declarando isso para o salmista? Por que Deus fala isso, traz essa resposta ao salmista, dizendo para ele que faria isso? O próprio versículo 14 vai nos responder que ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o livrarei. Ele me conhece pessoalmente,
e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. A entrega de coração e o conhecimento pessoal de Deus. A entrega de coração e o conhecimento pessoal de Deus. E como que isso vai se dar? E aí nós precisamos voltar no início do Salmo, quando o salmista começa dizendo, quando ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha que declaração maravilhosa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O salmista está falando, olha, o meu lugar de morada, o lugar aonde eu coloco a minha esperança, eu coloco em posição de segurança, é na presença do Senhor. Habitar, morar, não é um lugar aonde se visita, mas é um lugar aonde se passa a maior parte do tempo. É um lugar aonde, por mais que você vá para muitos outros lugares, é o lugar para onde você retorna. É o lugar aonde você busca o abrigo, a proteção, o descanso. É o lugar aonde você encontra a segurança. Não é assim que acontece com a nossa casa? Você que viaja aí, quando sai de casa, né? Passa uns dias fora e tal, e às vezes vai para um lugar maravilhoso, mas não é a mesma coisa que estar em casa. Às vezes a nossa casa é muito inferior ao lugar aonde nós estamos passeando, aonde nós estamos passando algum momento, sabe? Mas não é igual à nossa casa. E Deus, queridos, precisa ser esse lugar para as nossas vidas, um lugar aonde nós permaneçamos, um lugar aonde nós encontramos essa satisfação, essa realização, sabe, aonde nós consigamos estar à vontade na presença do nosso Deus. O salmista, no Salmo 91, ele coloca justamente isso. Deus era o lugar para ele, era um lugar de esconderijo, era um lugar de segurança. A Nova Bíblia Viva diz assim, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso. Ou seja, tudo aquilo que o salmista tinha como necessidade, como situações das quais ele precisasse de algum auxílio, ele recorreria a Deus, ele iria procurar a Deus, ele não ia procurar outras coisas, ele não ia para outro caminho, porque ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia onde ele poderia encontrar o socorro para a sua vida. Por isso o Senhor responde no versículo 14, dizendo que porque ele se entregou a mim de todo o coração. Porque o lugar aonde nós moramos, como eu já disse, é o lugar aonde está o nosso coração. Por isso que por mais que ele seja um lugar simples, usar a expressão popular aí, um lugar humilde, né? As pessoas costumam traduzir como um lugar de pouco aconchego, como humildade. Não é bem assim, mas se eu falar humilde, vocês vão entender o que eu estou tentando dizer, né? Então vamos usar a expressão popular. Um lugar humilde, por mais humilde que seja o nosso lar, por ser nosso, por mais que a gente às vezes pague aluguel para morar ali, mas é o lugar onde a gente mora, o nosso coração está naquilo. E a questão de Deus responder ao salmista e colocar ele salvar a ele, colocar ele em um lugar alto e seguro, é justamente porque o coração dele estava em Deus. Estava em Deus. E a pergunta que eu fiz no início, ela diz muito respeito, justamente, a resposta de Deus para nós, ela diz muito respeito ao lugar aonde está o nosso coração. A Bíblia mesmo fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Para que o nosso coração possa estar em Deus, da mesma forma como o coração do salmista do Salmo 91 estava em Deus, Deus precisa ser o bem mais precioso das nossas vidas. Precisa ser o objeto de maior valor para as nossas vidas. Precisa ser algo, sabe, para mim, para você, que por mais que você venha a perder tudo que você possua, tudo ao seu redor, você vai se alegrar porque você ainda terá a presença de Deus na sua vida. Precisa ser o objeto de maior valor. E nem sempre é assim. Embora nós sejamos pessoas que buscam a Deus, como eu questionei vocês, né, sobre ler a Bíblia, lemos a Bíblia constantemente, oramos a Deus constantemente, mas nem sempre Deus é o bem mais precioso para nós. Se nós olharmos sinceramente para o íntimo do nosso ser, na maioria das vezes nós vamos encontrar
coisas, pessoas, situações que estão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. E aí Deus não vai poder falar para nós: olha, ele se entregou a mim de todo o coração. Porque às vezes a nossa entrega não é com o coração inteiro. Às vezes nós estamos na igreja na quarta, no domingo, estamos na escola bíblica, sabe? Estamos no pequeno grupo, mas às vezes nós estamos fazendo simplesmente por uma rotina, por uma liturgia comum, por, sabe, é algo que nós entendemos que é importante fazer, ou por simplesmente estarmos querendo que Deus faça algo em nosso favor e não estamos indo a Ele com inteiro coração. A diferença que nós encontramos na vida do salmista, do Salmo 91, é justamente o fato de ele servir a Deus, de ele buscar a Deus com todo o seu coração. Ir a Deus com todo o seu coração. Tanto que ele declara no verso 2 do Salmo 91, ele diz: Pode dizer do Senhor. O Senhor era o lugar de proteção e de segurança dele, né? E ele diz: pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha que declaração é essa do salmista. O Senhor é a minha proteção. A século 21 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O que o salmista estava declarando aqui? Ele estava falando: olha, eu não tenho esperança em nada mais. Nada além de Deus está a minha esperança. E às vezes em situações de confronto, de adversidade, em situações de batalhas, de lutas que nós passamos na caminhada da vida, existem segundos planos. Existem esperanças, sabe? As coisas não estão indo muito bem, você está batalhando ali, tentando fazer com que as coisas se encaixem, mas você está pensando: bem, mas se isso não der certo, tem aquilo, tem aquele outro, e a sua esperança muitas vezes não está em um Deus todo-poderoso, em um Deus criador dos céus e da terra. Sabe, por que o nosso coração não vai estar totalmente em Deus? Porque sempre tem algo que está ocupando a posição dele. E ele quer ser esse lugar para mim e para você. Essa pessoa aonde a nossa total confiança vai estar depositada nele. Vai estar depositada nele. Porque não é vão a nossa confiança estar depositada nele. Ele mesmo declarou para o salmista no versículo 14. Porque ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Vai haver o cuidado de Deus quando a nossa vida, o nosso coração inteiramente estiver guardados em Deus. É o melhor lugar para estarmos. É o lugar mais seguro, é o lugar mais protegido, é o lugar onde verdadeiramente vamos encontrar o que precisamos. E o salmista sabia disso. Ele diz no verso 3, ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal, ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro, a sua fidelidade o protegerá como um escudo, você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia, não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateiramente nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. O atingirá. Olha o conhecimento que ele tinha da pessoa de Deus. A confiança que ele tinha em Deus. Você imagina, sabe? Você estar em uma situação, há pouco tempo nós passamos por situações parecidas, o mundo passou por uma situação parecida, né? Você olhava para um lado, era gente sendo internada, entubada, morrendo logo em seguida. Você olhava para outro, era o mesmo desespero, era o mesmo lamento, era o mesmo clamor. E nós, como nós ficamos? Nós descansamos em Deus? Eu estou seguro, eu estou guardado, o meu Deus é o Deus da minha salvação. E se eu morrer, eu sei para onde estou indo também, então está tudo certo. Estar com Deus é melhor do que estar nesse mundo, sabe? Será que nós tínhamos essa convicção quando passamos por aquele período de pandemia? Será que havia essa confiança nos nossos corações? Será que se hoje, sabe, nós passamos por situações similares ou talvez um pouco mais intensas que aquela,
Será que nós temos essa confiança em um Deus todo-poderoso que nos guarda, que nos livra, que nos sustenta? Porque a fé do salmista do Salmo 91 era uma fé de que 1.000 poderia cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas ele tinha uma convicção: eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido, porque ele tinha colocado a sua vida na presença do Altíssimo, o Todo-Poderoso era o seu lugar de descanso, e ele estava declarando: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Na hora da tribulação, quais são as palavras que saem da sua boca? Dá tudo errado mesmo. Não adianta mais. Também esse governo, essa política, está vendo? Às vezes a gente, ao invés de expressar a nossa confiança em Deus, nós usamos os elementos naturais para justificar as circunstâncias. Não que isso não venha afetar. É bem mais fácil você ter fé em Deus quando tem um bom governo, quando tudo vai bem, quando as coisas estão boas, quando, tudo está fluindo, tem dinheiro circulando na praça, está tudo bem. É bem mais fácil você confiar em Deus dessa forma. Mas a nossa fé, ela se revela quando vem a adversidade. E nós que somos filhos de Deus, embora uma situação de uma má gestão, uma situação contrária no país, no Estado, possa nos desfavorecer, mas não é o que determina o nosso futuro. Porque o meu e o seu futuro está estabelecido por Deus, por meio da nossa fé em Deus. E em meio a essas tribulações e adversidades, nós precisamos aprender a declarar: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza. Isso é falar a respeito de quem é o Deus em quem você espera. É dizer: é nele que eu estou tranquilo. Eu sei que as coisas não estão boas. Eu sei que as situações são desfavoráveis. Eu sei que os dias estão cada vez mais mal, é pior. Um dia após o outro, vai só piorando as situações. Mas a minha esperança está no Deus a quem eu sirvo. O meu Deus, Ele é a minha proteção, Ele é a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Então eu não me abalo, eu não retrocedo, eu não desisto, eu não esmoreço em meio à caminhada. Porque lá no versículo 9 do Salmo 91, a palavra do Senhor diz assim: tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo. Não é porque você sabe, não é porque você ouviu, mas é porque saiu da sua boca, você confessou, você declarou, diante da situação. E aí Deus vem respondendo, Deus vem falando: olha, esse verdadeiramente tem um coração em mim, esse verdadeiramente me conhece pessoalmente. Porque não é algo que guarda para si, porque nós temos fé em um Deus que é poderoso para mudar circunstâncias, sem declarar que de fato é assim. É fácil, porque se algo der errado, nós não falamos nada, ninguém ouviu nada dos nossos lábios, né? E aí a gente justifica com as situações naturais. Mas se nós declararmos: não, o meu Deus é poderoso para mudar a minha sorte, o meu Deus é poderoso para trazer cura sobre o meu corpo físico, o meu Deus é poderoso para me abrir portas onde não há portas, o meu Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus, e aí as coisas não melhoram, a gente fica com um questionamento na mente, né? E aí, eu falei que Deus era e parece que não está sendo. É assim ou não é? As pessoas vão olhar e falar: cadê o seu Deus? Aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você declarou que te salvaria diante das tribulações? Porque o fato de Deus ser Deus que salva, que livra, não quer dizer que Ele vai agir no tempo que nós queremos que Ele haja. Ele tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo estabelecido por Deus. E o tempo dele não é o tempo nosso. O tempo dele é muito diferente para nós. Tanto que a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, não importa a nossa medição. A questão é que
Nós precisamos aprender a ter essa fé inabalável em Deus, aprender a declarar quem é o nosso Deus e o que Ele está fazendo em nosso favor, com fé no coração. Não é só falar para ver se acontece, mas falar convicto de que acontecerá, para que nós possamos, no tempo de Deus, provar da fidelidade, da benignidade e da bondade dEle, para que possamos experimentar daquilo que Ele é, sabe? Mesmo quando o nosso natural, sabe, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não estão boas, favoráveis, nós não estamos com estima alta, nossa estima está baixa, sabe? Mesmo diante dessas situações, eu confesso a palavra de Deus, eu declaro quem é o meu Deus, eu declaro que o meu Deus, Ele está fazendo em meu favor. Eu continuo declarando as promessas, a palavra do Senhor. É o que o salmista declara. Quer ver? Vamos lá para o Salmo de número 103. É o Salmo 103? Se não for, a gente vai descobrir agora. Mas se eu não me engano, é esse mesmo. Salmo 103. Isso. Salmo 103. Olha só. Salmo 103, versículo 1. O salmista diz assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser louve ao seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche a minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como a da águia. Versículo 1 e 2. Dê louvores ao Senhor a minha alma, todo o meu ser louva o seu santo nome. Louve o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Quando o salmista, no Salmo 91, ele fala quem é Deus para ele está lembrando do que Deus já fez por ele e para todo o seu povo. É o que o salmista, no Salmo 103, verso 2, ele fala para a alma dele: não se esqueça dos benefícios, não se esqueça das bênçãos que já foram realizadas por você. Porque o nosso Deus não é um Deus que hoje Ele quer fazer algo por você, amanhã Ele vira as costas. Sabe aquela pessoa que alguns até usam a expressão, é bipolar, né? Hoje é animada, é alegre, você chega lá, ela está sorridente, ela te estende a mão, te ajuda, te dá bons conselhos, te orienta, você sai de lá renovado. No outro dia você está em necessidade, novamente você chega lá, ela mal te cumprimenta, ela vira a cara para você. Deus não é assim. Independente do que você esteja vivendo ou passando, o nosso Deus, a essência do nosso Deus é amor, e Ele nos ama. E como aquele pai lá do Evangelho de Lucas, o pai do filho pródigo que esperou seu filho com braços abertos, assim é o nosso Deus todas as vezes que vamos à sua presença. Ele é um Deus que não muda, não é um Deus instável, não é um Deus que nos rejeita, nos lança fora, não é um Deus que sabe, bom, eu já te ajudei ontem, vai para caçar outro para te ajudar. Não, Ele é um Deus que sempre te estenderá a mão, te socorrerá na sua angústia, na sua aflição, não importando o quanto Ele já tenha te socorrido. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Por isso o salmista no Salmo 91, ele tem essa confiança. O Senhor é o meu Deus, é a minha proteção. É minha proteção. Queridos, e nós temos muita dificuldade em ter essa firmeza de confiança em Deus. Nós encontramos muita dificuldade em confiar em Deus da maneira como Davi confiava em Deus. Salmo 27, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem será capaz de me assustar? O Senhor, de quem eu poderia ter medo? Olha que declaração forte. O que te assusta? Ah, pastor, soltar uma bombinha aqui, eu já pulo da cadeira. Não é desse tipo de susto que eu estou falando. Eu sei que isso aí até eu pularia se eu estivesse concentrado em algo, né?
Graças a Deus não passou nenhum motoqueiro aqui estourando escapamento, que às vezes passa ali, até eu pulo aqui. Ô, glória! A gente disfarça, né? Tá com o microfone na mão, não pode transparecer. Então, dá um glória aí e amém, tá tudo certo. Mas existem situações que nos colocam em pavor, sim ou não? Já passou por escassez? Já passou por falta de coisas básicas dentro de casa? E você não saber de onde tirar, para quem recorrer, para onde ir? Você fica... Deus, socorro! Ah, Senhor! Quase careca, né? O que tem te assustado? Você tem um Deus todo-poderoso que está a seu favor. Mas Ele quer olhar para você e ver que a sua confiança nele é tão grande, que por mais que sejam difíceis as situações, elas não te assustarão. É o que o salmista no Salmo 27 está dizendo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? Quem vai ter a capacidade de me pôr apavorado? Ou que situação poderá me pôr apavorado? É desse coração que Deus se revela no Salmo 91, verso 14, dizendo: esse tem o coração em mim, esse verdadeiramente me conhece. Porque às vezes nós declaramos que conhecemos a Deus, mas nós estamos como Jó no início da sua jornada. Sabe? Jó no início da sua jornada, os seus filhos se juntavam, fazia festa. E aí Jó de madrugada acordava, preparava o altar e holocaustos a Deus, oferta de sacrifício, porque ele pensava, vai que um dos meus filhos tenha pecado contra Deus, vai que eles tenham blasfemado contra Deus, se a ira de Deus vier contra a minha casa. E apresentava ofertas e holocaustos a Deus, na tentativa de acalmar a Deus, sem saber se tinha algum mal ou não. Ele se apavorava com a possibilidade de um mal. O que aconteceu com Jó? Só não perdeu a vida, né? E a esposa que continua ali viva. Mas perdeu os filhos e todos os seus bens e ainda ficou doente. Mas quando Deus se revela para Jó, no final da sua jornada, e Jó conhece a Deus como Deus é, Jó fala, Senhor, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor andando contigo. Deus restaura a sorte de Jó, dando todos os bens que ele tinha e mais uma porção, dá filhos novamente a Jó, restaura a saúde de Jó, e nunca mais você vai ver Jó na madrugada se preocupando. Vai que alguém pegou. Por quê? Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus a quem ele estava servindo. Às vezes o nosso conhecimento de Deus é apenas um conhecimento de histórias que ouvimos. São apenas narrativas que nós ouvimos ou lemos a respeito de Deus. Mas nós não vamos buscar conhecer a Ele pessoalmente, saber quem Ele é. Sabe, na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da tribulação, buscar Ele, a presença dEle, clamar por socorro por Ele, lançar sobre Ele as nossas angústias, as nossas aflições, para provar do cuidado e da proteção dEle. São nessas horas que nós conhecemos a Deus. Em outros momentos nós vamos ouvir e até nos alegrar a ouvir falar a respeito de Deus. Mas o conhecimento verdadeiro de Deus vem em meio às tribulações. Porque é ali que Deus se revela para você. É ali que você vê o cuidado, a proteção. É ali que você vê, sabe, a bênção de Deus, o benefício de Deus sobre a sua vida. Ali que você vê o livramento, o resgate, a porta aberta, sabe, a saída para a sua vida. Então, nós precisamos ter essa vida no Senhor de uma forma que nada possa ser capaz de nos assustar. Como diz a parte B do Salmo 27, versículo 1, diz, o Senhor é meu refúgio, de quem eu poderia ter medo? E aí diz o versículo 2, quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caiam. Ele nem se preocupava com os adversários. Os adversários vêm, então ok, deixa vir. Eu lembro de Eliseu. Eliseu, em um tempo, Deus usou ele de uma forma tão extraordinária que os inimigos de Israel montavam estratégias à noite nas suas tendas. E Eliseu lá na casa dos profetas, Deus revelava a Eliseu, mostrava toda a estratégia
que os inimigos de Israel haviam feito contra eles. Eliseu mandava o recado para o rei de Israel e falava: olha, não vai por esse caminho porque ali tem uma armadilha, não vai por aqui porque eles armaram um ataque contra você. E Israel vencia os inimigos e o rei inimigo ficava preocupado: meu Deus, quem que é o traidor da nossa turma que está entregando toda a nossa estratégia de guerra? E o rei de Israel está vencendo. E aí alguém fala: não, Senhor, é que lá em Israel há um homem de Deus, há um profeta em Israel. E tudo que o Senhor até sonha, Deus revela a ele. E aí o que acontece? O rei falou: agora eu vou resolver. Eu descobri a fonte do meu problema. Mandou uma tropa de soldados bem armado bater lá na casa do profeta. Aí o moço do profeta acorda de manhã, abre a porta, o que tem que dar de cara? Um poderoso exército na porta, sem ele nem ter tomado café da manhã, né? E ele fala: ai meu Deus, o que vai ser de nós? Meu Senhor, olha esse exército. E aí Eliseu fala: calma meu filho, Deus abre os olhos desse moço. E os olhos do moço foram abertos, e ele olhou e viu o exército de Deus que estava a favor de Eliseu. Carros, cavalos e carruagens de fogo, que era maior do que aquilo que veio contra eles. Então Eliseu nem se preocupou, porque ele sabia quem estava com ele. E como a palavra de Deus nos leva a entender, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus do que todo o mal que possa vir contra as nossas vidas. Então não há o que temer, precisamos ter consciência, porque quando os homens perversos, quando a maldade, quando o problema, quando a dificuldade surgir, eles vão se levantar para te atacar, mas são eles que vão cair. São eles que vão perecer, são eles que vão sofrer. Lembra da história do povo de Deus lá no deserto? Quando estavam na campina de Moabe, nas regiões da campina de Moabe, então o rei dos Moabitas contrata Balaão, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E ali leva eles em vários montes, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, as palavras que saíam da boca dele eram palavras de bênção. E Balaque ficava bravo com ele: mas moço, eu estou te pagando se amaldiçoar, rapaz. Como assim? Você vai proferir bênção? Então, no mínimo, não fala bênção. Mas Deus colocava palavras da boca de Balaão, de uma forma que Balaão não conseguia ficar calado. E todos os lugares por onde Balaão foi, aonde ele apresentou altares para tentar amaldiçoar ao povo de Deus, por causa da presença de Deus no meio do seu povo, as maldições eram transformadas em bênçãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que o salmista confiava. Esse era o Deus em quem o salmista tinha essa esperança. Esse é o Deus que declarou sobre o salmista: ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando ele estiver em dificuldade, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Mas às vezes nós temos até fé em Deus resolver o nosso problema, né? Mas nós paramos por aí. Deus não quer só resolver os seus problemas, Deus quer te elevar, te colocar em posições maiores e melhores. Ele quer te colocar em posição de honra. Então, o conhecer a Deus, o confiar em Deus, o esperar em Deus, vai elevar os patamares da sua caminhada. Por quê? Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós precisamos conhecer esse Deus com pessoalidade, com relacionamento pessoal. Não é só você me ouvir aqui, sair daqui só repetindo o que eu falo, não. É você me ouvir aqui, sair daqui praticando o que você entendeu, vivendo para ter uma experiência particular, pessoal, com esse Deus. Porque Ele quer isso com você. Ele quer isso com você. Ele quer te levar a esse lugar, onde você possa provar da bondade, da benignidade, da fidelidade dEle para você. Ele quer, como Ele diz aqui no versículo 15, quando você pedir ajuda, Ele quer te responder. Quando você estiver em dificuldades, Ele quer estar ao seu lado, e Ele está ao seu lado. Ele quer resolver os seus problemas.
e ele quer te dar uma posição de honra. Lembra de Daniel? Daniel é levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, todos os seus amigos que foram levados junto com eles, aceitou a ordem do rei de comer dos manjares do rei, comer daquilo, da porção que o rei ordenou. Daniel fala, negativo. Eu sou judeu, há uma lei lá em Levíticos, Deus deu por meio de Moisés, e eu não posso comer essas coisas, eu não vou pecar contra o meu Deus. Não é porque eu estou na Babilônia que eu vou viver de qualquer forma. Eu sou de Deus e na Babilônia eu vou viver como sendo de Deus. Olha que decisão. E Deus olha para aquela decisão de Daniel, Deus dá graça aos olhos de todos. Após Daniel passar pelo processo de provação, Daniel é aprovado. Deus eleva Daniel. Daniel é revestido de capacitação da parte de Deus, de uma forma que ninguém tinha a sabedoria que Daniel tinha. Ninguém conseguia, revelar sonhos, interpretar sonhos, visões, como Daniel conseguia. Por quê? Ele decidiu permanecer em obediência e fidelidade a Deus. É a pessoalidade, é o conhecimento pessoal, é o posicionamento firme de se manter em Deus, que nos leva a sermos colocados em posição de honra. E Daniel foi elevado. E cada tribulação, cada aprovação que Daniel passava, por causa da sua fidelidade e confiança em Deus, ao ponto de enfrentar uma cova cheia de leões, ele não retrocedeu, ele não ficou com medo, ele só foi, entrou na cova. Acredito que nem precisaram fazer força para empurrar Daniel para a cova, ele deve ter entrado por conta própria, só abriram a porta da cova para ele, ele entrou tranquilo, talvez cantando, alguma canção ali, ou assoviando, recitando algum salmo, mas tranquilo, porque ele sabia que Deus o guardava, ele confiava, sabia quem era o Deus a quem ele servia. E quando ele sai de lá, Daniel mais uma vez é elevado, é promovido, é honrado. Queridos, não é vão. Não é vão. Talvez as pessoas falam, você vai sofrer esse prejuízo por causa da sua fé. Não é prejuízo. O prejuízo é você negligenciar a sua fé. O prejuízo é você retroceder na caminhada, não ser fiel a Deus, não buscar Ele, não perseverar na caminhada com Ele. Prejuízo é você trocar o seu tempo com Deus por outras coisas. Prejuízo é você deixar de estar na casa do Senhor para servir o Senhor, para estar em outro lugar. Isso é prejuízo, porque você não está valorizando a Deus. Você não está aqui por causa do pastor. Se fosse pelo pastor, coitado, não valeria a pena. Mas você está aqui por causa de alguém maior. Está aqui por causa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E é Ele quem vai te recompensar por causa da sua ação em direção a Ele. É Ele, vai te colocar em posições mais elevadas. Então, conhecer a Deus pessoalmente vai te levar a esses lugares, vai te colocar em lugar alto e seguro, vai te promover, vai te guardar, Ele vai estar contigo por causa do seu conhecimento dEle, a liberdade que vai ser gerada no seu coração, para que Ele possa agir e estar com você. Ele estará presente em todas as situações e Ele te honrará diante das situações. E aí completa o versículo 16. Darei a Ele uma vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida vai ser longa, mas não vai ser pesarosa. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Queridos, é aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes a nossa vida é pesarosa. Sim ou não? Tem dias que... mas eu aprendi uma coisa. Quando isso acontece, não importa o momento em que a tribulação esteja sobre a sua mente, o seu coração, sobre a sua vida, corra aos pés do Senhor. Corra aos pés do Senhor. Até você se livrar da aflição e da angústia. Até você ter paz no seu coração. Até você ter tranquilidade na sua alma. Porque na presença de Deus, você vai encontrar a paz e a segurança da qual você precisa. A vida com Cristo não é para ser pesarosa, mas é para ser feliz. A vida que Deus tem para nós não é uma vida de tristeza, de angústia, de aflição, mas é uma vida de felicidade. Mas nós precisamos chegar a Ele, para conhecer a Ele, para saber quem Ele é e render o nosso coração inteiramente para que Ele possa se revelar a nós. Amém?